Espiritual. Amado, não aceite isso na sua vida. Por isso que você está aqui. Não aceite isso na sua vida. Se você está em algum lugar que você não rompe no mundo espiritual, que você não consegue alcançar a anéis de autoridade do reino espiritual para alcançar vidas, para saquear o inferno, saia de lá. Porque senão você vai morrer. Você vai esfriar. Não deixe sua chama se apagar, amado. Amém? E através de tantos anos pedindo ao Senhor para que eu conseguisse romper e para que Ele me desse uma família, através da vida dele, eu conheci essa igreja maravilhosa. E nós estávamos passando por um processo tão tremendo. Qualquer dia desse eu vou contar o nome de Jesus, a edificação da igreja. Num processo tão terrível de dor, de sofrimento, mas que Deus Ele permite. O processo serve para isso, amado. A tua dor, eu ouvi essa frase, eu nunca vou esquecer. A tua dor serve para te santificar, mas mais ainda, para te purificar. As bênçãos do Senhor, amado, traz muita gratidão, traz muito ânimo para você continuar servindo Ele. Mas nada purifica mais o homem do que a dor. Por isso que Ele às vezes permite. Então, como já foi dito tanto aqui, né? Glorifica passando pela prova. Porque bênção, todas as coisas cooperam por bem dos que amam a Deus. E eu estava buscando muito tempo esse romper no mundo espiritual, esse romper da glória de Deus, porque eu sentia a glória de Deus, mas não chegou ainda. Não é isso ainda que eu quero. E eu estava numa igreja, amado, que eu ouvi do meu próprio pastor que se uma pessoa saísse da igreja, se as 99 ficassem, ele não ia atrás dessa uma. Eu falei, meu Deus, esse lugar não é para mim. Como eu vou romper num lugar desse? Como eu vou orar pelas pessoas? Como as pessoas vão ser salvas? Como as pessoas são curadas? O irmão mesmo disse, as pessoas entram na igreja, elas não são mais curadas, elas entram doentes e saem pior. Elas entram na igreja solitária e saem mais triste ainda. Mas o nosso Deus é aquele que faz com que o solitário habite em família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nessa busca intensa, pela glória de Deus, pela manifestação da glória de Deus, eu estava aqui adorando ao Senhor, aquele mover profético, aquele avivamento que estava acontecendo aqui. Eu fechei os meus olhos e o Espírito Santo de Deus falou para mim, filha, ora assim. Aí eu comecei a orar e falar, Espírito Santo de Deus, deixa minha mente frutífera nessa hora. Eu nunca orei assim, eu nunca ouvi isso na minha vida. Deixa minha mente frutífera. Só que o Espírito Santo ele explica, né? Ele falou, ora sim. Aí eu falei, deixa minha mente frutífera, para que eu veja o sobrenatural de Deus. Neutraliza a minha mente, a minha alma, para que o meu espírito ele possa ver a glória de Deus. E isso de olho fechado, e olho querendo abrir, né? Que a alma está sempre ali gritando aquela batalha. E eu ali com o olho fechado. E o Espírito Santo me levou a orar assim. E naquele momento ele falou, você vai orar e pedir para tirar a incredulidade do teu coração. Porque, amada, a incredulidade ela impede de ver a glória do Senhor. Não deixe que a incredulidade dele seja no seu coração. Hoje, se o Espírito Santo te levar a orar assim, ore assim, para tirar toda a incredulidade do nosso coração. Porque eu tinha incredulidade, exatamente por causa desse histórico de não ver, de não sentir, de não palpar a glória do Senhor. Então, querido, não surge uma incredulidade. Amado, eu só sei uma coisa. A hora que eu falei isso, eu só ouvi uma voz falando no meu ouvido. Eu não vi nada, eu só ouvi uma voz falando no meu ouvido. Recebe o mistério de Deus. E amado, nessa hora, eu vi anjos em volta de mim. Eu me vi aqui na igreja. Mas eu vi anjos. Primeiro vi um anjo no meu ventre. E ele mexia, minha barriga, mexia. E aí depois esse anjo, ele foi na minha cabeça. E a veia da minha cabeça saltou. E começou a pular. Pular. Aí depois esse anjo, foram 4 anjos. Veio no meu estômago. Veio vômito na minha boca. Doeu tanto no meu estômago. E do meu estômago ele foi para os meus braços. E deixou os meus braços tão pesados que eu não conseguia levantar. Queimava os meus braços. Ou seja,
Os anjos estavam me purificando, me revestindo para me levar onde ele ia me levar. Porque ele não faz nada, não deixa você sozinho, não deixa você entrar num lugar que ainda você não tem autoridade para entrar. Outras vezes eu quis entrar, o Espírito Santo falou, não está pronto ainda. Porque a gente tem tanta ânsia de fazer a vontade de Deus, dá vontade de ir ao inferno, arrancar todo mundo. Mas não é assim que funciona. Tem hora, tem que ser preparado. Amém? E depois dessa situação que eu passei, de ver os anjos ali, ministrando no meu corpo físico, eu fui levado até o segundo céu. Amado, é uma dimensão. É tão grande que eu não sei nem explicar, não tem fim. É um céu preto, enorme, não tem fim. Você não sabe onde ele começa, onde ele termina. E é como se fosse uma rua voando, eu via. Assim, uma rua flutuante de demônios. Mas eram muitos. E nessa hora, eu vi o meu espírito andando nessa rua. Mas eu não estava andando com eles, eu estava andando por cima deles. Eu andava, tinha uma espada na minha mão e saía raios brancos, assim, uma luz no meu corpo inteiro, na minha mão, nessa espada, no meu corpo, no meu rosto, brilhava tanto, o meu espírito lá. E a parte mais maravilhosa, enquanto eu andava, eles iam caindo, um por um. Como bola de fogo, eles iam caindo. Enquanto eu andava, eles iam caindo, que nem fogo, assim, ó. Caindo. Eu não conseguia identificar, eu não via o rosto direito, não era assim muito visível, muito especificado. Era muito manchado, não tinha muito fogo no corpo. Mas você via que era o corpo assim, que tinha perna, braço, e eu não conseguia especificar o rosto, tipo aqui, nariz, muito pouco, você não via. Mas eu só via eles caindo, sendo derrotados na glória do Senhor. E naquele momento o Espírito Santo, ele falou no meu coração, ele falou, tá aí o que você me pediu. Porque eu pedi essa autoridade no mundo espiritual. Eu queria romper no mundo espiritual, eu não conseguia. E através, amado, dessa igreja maravilhosa, dessa família, desses irmãos do apóstolo, que paga esse preço. Ela mesma falou aqui que é tão solidário. Ou seja, tem tanta gente, mas por que é solidário? Eu entendi. Porque tem mistérios, é só você e Deus. Você não pode compartilhar com ninguém. Você não pode falar que as pessoas não vão entender. Mas aqui tem muita gente que entende. Então já começou bem. Porque agora você não pode compartilhar o que Deus não deixa. Não é verdade? Mas muita coisa que a gente pode compartilhar. E as pessoas não vão se escandalizar. As pessoas não vão ficar assim, tipo, mas isso é. Como eu já fiquei uma vez, quando ele voltou lá de BH, eu falei, nossa, tá muito estranho. Tá muito diferente. Só não parava de chorar, eu nunca vi senhora chorando. Só vivia bravo. Mas para a glória do Senhor, eu tive essa experiência. Enquanto eu andava, amado, enquanto os demônios caíam, que nem bola de fogo, caía. Enquanto eu andava, enquanto o meu espírito andava lá, eu recebi um presente também na minha autoridade. Ele falou para mim, eu estou te dando uma capacidade sobrenatural de jejuar. Porque eu vou falar, você vai glorificar de pé, irmão. Você vai dar um glória. Pelo menos um glória você vai dar. Tem pessoas que têm, amado, uma capacidade tremenda de jejuar. Jejua 12, 24, 6, 3, 4 dias, 40 dias. Só que eu tenho hipoglicemia. Como uma guerreira não pode jejuar? Olha que coisa. Porque é o jejum que mortifica a nossa carne, que neutraliza a nossa mente. Como que eu vou jejuar se eu tenho hipoglicemia? Então é sempre aquele jejum sofrido de poucas horas, mas bem aproveitado, né? E aí a hora que ele falou isso para mim, que ele estava me dando uma unção, que ele estava me dando um presente, que eu ia conseguir jejuar de forma sobrenatural, amado. Eu errei. Você pode dar um glória ao Senhor? Agora eu vou conseguir mais ainda escalar os degraus que Ele quer que eu escale.
levar aonde Ele quer me levar, na presença dEle, no Espírito. Só que aí, depois de toda essa experiência tão profunda, a hora que eu levantei, eu não conseguia ficar de pé. Porque eu falei para Deus, vem com a tua bola sobre mim, a hora que eu estava orando, de uma forma que eu não consiga ficar de pé. E realmente eu não conseguia ficar de pé. Eu não conseguia parar de glorificar. E eu vi as pessoas perguntando assim para mim, lá longe a voz assim. Eu ouvi que as pessoas estavam falando. E aí eu não conseguia parar de glorificar e falar em línguas, porque realmente a minha alma e a minha mente ela foi neutralizada. Eu não conseguia falar. Porque a gente não fala no espírito, né? A gente fala não, na alma, aqui na carne, igual eu estou falando aqui também, né? Aí só você fez até 2h30 da manhã. Eu ainda não tinha voltado totalmente. Eu ainda estava assim, com a glória do Senhor muito forte na minha vida. Eu nunca tinha tido uma experiência tão profunda de arrebatamento de sentidos, de espírito, né? Melhor dizendo. Mas para a glória do Senhor, amado, eu queria deixar uma palavra aqui, para que não ficar só nas minhas palavras. Você leva essa palavra no teu coração. Se você, assim como eu, assim como os irmãos que estão aqui, você tem ansiado no Senhor coisas espirituais, você saiba que Deus Ele vai te dar, se estiver alinhado com a vontade dEle. Esse é o primeiro princípio. Precisa estar alinhado com a vontade dEle. E eu aqui, porque você está esquecendo no banho, né? Então fala que banho e Deus dá alguma coisa, né? Ou lavando louça. Eu estava ali e falei, Senhor, meu Deus, eu não mereço. Eu não mereço alcançar essa graça. Eu não mereço, por que Ele deu? E Ele falou para mim, Salmos 37, 4. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Amado, se deleite no Senhor. Continue confiando. Foi isso que Ele falou para mim. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Quando você se deleita na vontade dEle, quando você anseia viver o sobrenatural de Deus, quando você ouve o gemido das almas, o desespero das pessoas, quando você fica desesperado vendo pessoas indo para o inferno, e o Espírito Santo faz você sentir, nem que seja uma fração da mesma dor de Jesus, que Ele sente vendo as pessoas indo para o inferno. Amado, quando você alinhar, quando nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, que esse amor é tão pregado nessa igreja, que é tão vivido nessa igreja, quando você se deleitar dessa forma no Senhor, Ele vai conceder os desejos do seu coração. Amém? Vai agradecer a oportunidade de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e amigos, aqui é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Salmo 77, versículo 11 e 12, que diz assim: Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Meu Deus, irmãos, né? Não só na antiguidade, mas hoje ainda o Senhor tem operado nos nossos meios, né? No nosso meio, o Senhor tem operado no meio da igreja, né? E desde que o Senhor nos revelou essa doutrina, o Senhor já falava conosco, né, antes dessa doutrina, mas depois que o Senhor revelou essa doutrina e começamos a andar no nível de santidade e obediência, parece assim que veio, sabe, dons tremendos, dons poderosos, sabe, irmãos? E uma das coisas que tem acontecido é que aonde a gente viaja, sempre que a gente viaja por aí, a gente olha algumas pessoas, elas são arrebatadas, né? E essa irmã, né, apóstola, ela foi arrebatada e foi uma experiência muito forte, né? Foi tremendo, né? O aniversário da igreja lá em São Paulo e foi forte demais, né? Muito forte, né? A experiência da irmã Simone, né? É a primeira vez que ela está em um congresso nosso e ela esteve ali no aniversário. Eu já conhecia seu esposo, na verdade eu ganhei ele de volta para o Senhor no reencontro com Deus que houve em BH. E quando foi em São Paulo, eu tive o privilégio de conhecê-la. E como ela dá o testemunho também no meio dessa experiência, foram 17 anos, né? Segundo ela, a gente conversando, que ela caminhava só na presença do Senhor, lutando por Ele. Era um homem extremamente agressivo. E ela não conseguia entender o que tinha acontecido com ele quando veio para os congressos da Shalom. Inclusive, ele esteve no congresso aqui em Manaus.
E o que aconteceu com o esposo dela? Porque era um homem grosso, bruto, e de repente é um homem quebrantado, que chora, que tem experiências com o Senhor. É um outro esposo, né, que o Senhor a deu. E ela foi para o congresso, né, maravilhada com o que Deus fez na vida do esposo, e foi nos conhecer pessoalmente em São Paulo. E quando nós estávamos ali, eu estava ministrando, o Espírito de Deus, ele me direciona aí até ela, né? E o Senhor falou, olha, eu vou dar de conhecer dos meus mistérios a ela, porque a minha ela tem buscado. E eu fui lá e eu falei, conheço os mistérios de Deus ali no seu ouvido, segundo a ordem do Espírito Santo. E ali ela teve essa experiência de arrebatamento. Eu acho muito lindo, né? Que antes disso, ela conta aí na experiência que ela estava fazendo. O Espírito Santo ensinou ela que tipo de oração ela tinha que fazer para viver o sobrenatural de Deus, para ver os mistérios do Senhor. E, de certa forma, ela era incrédula. E ela precisava de uma experiência, né? Porque ela não conseguia compreender essa dimensão. E o Senhor arrebata ela ali no segundo céu, mostra a guerra espiritual. Então, assim, eu fiquei maravilhada. Não só porque o Senhor arrebatou, mas pela fidelidade eu poder vivenciar aonde eu tenho pregado, onde eu tenho viajado, onde eu tenho ido, que o Senhor tem sinalizado com esse poder, né? Pessoas são arrebatadas, pessoas recebem a visão aberta, os dons de visão, de revelação, a manifestação dos dons espirituais, aonde nós passamos, né? Então, assim, é algo que o Senhor falou para mim, que eu obedecesse aonde Ele mandasse, onde nós tivéssemos que ir, esses sinais nos seguiriam. Então, esses são cumprimentos da palavra do Senhor. Os sinais, eles seguem aqueles que crê, como está em Marcos 16, a partir do versículo 15. Então, assim, eu creio no Senhor, eu creio na sua obra maravilhosa de salvação, de redenção, e eu creio na manifestação do poder de Deus. E nós estamos vivendo um grande avivamento, e foi uma experiência muito linda que ela pôde compartilhar, e hoje é uma das arrebatadas, né? E eu fico muito alegre de saber que houve uma restauração através da Shalom, através do nosso ministério, uma restauração num casamento de 17 anos que estava destruído. E isso me deixou maravilhada. E quantas outras restaurações de lares e famílias o Senhor tem feito através do nosso ministério. Então, me alegro em Deus de ver o Senhor agindo, de ver o Senhor operando, porque nós somos pequenos diante do agir de Deus, né? E ela pôde ver como funciona a guerra espiritual no segundo céu. É muito linda a experiência dela, muito forte. E eu glorifico ao Senhor por isso e poder estar ali para que os meus olhos contemplassem, né, pessoalmente como que o Senhor opera, como o Senhor age no meio daqueles que têm o coração desejoso por sua presença. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus, né? Que benção. Então, espero que essa experiência, eu sei que o áudio tá um pouquinho ruim, irmãos, assim, porque foi gravado num ambiente aberto, mas eu creio que dá para entender, né? Então, espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e que você siga perseverando em servir ao Senhor. Amém? Uma hora, apóstolo, mas eu não tenho experiência, não tenho nada, o Senhor nunca me visitou. Uma hora o Senhor vai te visitar. Tenha fé e aprenda, vá aprendendo a maneira de orar, a maneira de chamar a atenção do Senhor. O próprio Espírito Santo, ele vai lhe ajudar se você pedir ajuda a ele. Amém? Vamos orar, apóstolo? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa experiência, que o Senhor continue abençoando a tua filha, que o Senhor continue abençoando esse ministério, que o Senhor continue abençoando, Senhor, cada membro desse canal, Senhor, que possamos nos aproximar mais de Ti, ter experiências sobrenaturais para que a nossa fé aumente, para que possamos ser mais íntimos do Senhor e a cada dia Te servir com alegria, Senhor, sabendo de quem somos, sabendo que Tu és o nosso Deus, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.